na nossa reunião de terça-feira? Oi, Tati. Que bom que você está aí. Tem alguém que não estava na nossa reunião de terça-feira, na nossa aula? Todos estavam, né? Então, assim, dizer da satisfação de a gente estar aqui, né? Eu conversei hoje um pouco com a Tati, né? E, assim, a gente ficou muito feliz, assim, com essa primeira percepção, né? Esse primeiro contato para poder entender as demandas e, assim, os sonhos vão se ampliando, né, Tati? A gente começa a ficar... Tem hora que tem que puxar um pouco o freio de mão, senão a gente vai abraçar o mundo e depois o tempo nos engole. Então, dizer dessa alegria, né, e que a gente tem muita coisa para fazer, né? E eu queria... Tati, pode ficar à vontade para fazer suas considerações, seus avisos. Antes de... Aliás, só um minutinho, Tati. A Kátia não está aí ainda, mas eu queria deixar aqui meu pedido de desculpa público, porque a reunião estava marcada das 7 às 9, né, a nossa aula. Só que o agendamento estava até às 22. E aí já tinha dado tempo, e aí eu falei, deixa fluir, porque eu tenho até 10 horas, né? Só porque eu não estava como gestor da sala. E a pessoa que agendou saiu, e automaticamente, ao sair, o link cai, né? E aí eu fiquei morrendo de vergonha da Kátia, né? Eu estou aqui pedindo desculpa para ela publicamente, porque é muito ruim quando alguém está fazendo uma fala e, de repente, o link corta, né? É como se você interrompesse a pessoa de forma abrupta, né? Então, está aqui registrado meu pedido de desculpa e que agora isso não vai acontecer mais. Tati, é com você. Boa noite a todos, a todas. Eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês, sobretudo da parte técnica, tá? Nós estamos enfrentando alguns probleminhas técnicos, né? Lá no grupo a gente já tentou esclarecer alguns, mas eu quero reiterar aqui. O sistema do IF Goiano, que a gente chama de SWAP, ele está passando por muitos problemas. Houve uma atualização, vocês terem noção dos nossos 3.000 alunos da EAD atualmente, 75% está com problemas em relação ao acesso, tá? E aí, o que acontece? Caso vocês tenham os nomes e os números de matrículas, eu encaminhei uma lista em PDF lá no grupo. Caso vocês tenham, significa que vocês estão matriculados, e se vocês não tiverem acesso ao SWAP, por favor, eu coloquei também lá no grupo o telefone do Bruno, mandem mensagem de WhatsApp para ele, printem a tela com o erro, para que a gente reporte ao setor de tecnologia da informação para regularizar a situação de vocês, tá? Agora, se naquela lista de PDF não tiver o seu nome, isso significa que teve algum problema. Em grande maioria, a gente tem observado dois. Ou vocês não anexaram o documento de identidade CPF no ato da inscrição, e a gente não consegue gerar as matrículas sem esses dois documentos, ou vocês fizeram a inscrição ontem, e aí também não houve tempo do processamento. Se tiver acontecido esses dois casos, vocês vão falar com o Bruno também, para que ele possa confirmar o processamento das matrículas, tá bom? E, no mais, gente, quero dizer, assim, da minha alegria, hoje eu tô, assim, à flor da pele, porque eu comecei uma conversa linda com o Alessandro, né? E na sequência, enfim, já conversei com alguns quilombolas, né, nessa história, assim, de trabalhar com as memórias, com esse resgate, trazendo as histórias deles, né, que são histórias tão marcantes de tantas violências, né, ao longo da vida, mas também de tanta resistência e de tantos desafios, realmente tem me emocionado muito. Quero dizer que tudo aqui foi pensado de forma muito carinhosa, né? A gente tem uma entrega, né, de corpo e alma. Para a gente não é só mais um curso do Instituto Federal Goiano, é realmente o curso, tá? E eu espero que vocês tenham uma excelente aula hoje, tá? Estou aqui à disposição, nos bastidores, ficarei só um pouquinho aqui, porque tem outras turmas para visitar, mas ficarei quietinha, ouvindo e aprendendo com vocês. Tá? Boa aula. Vão com tudo. Obrigado, Tati.
Pessoal, naquela mesma dinâmica, surgiu dúvida, interrompe na hora, a gente para, tem que sanar a dúvida, tá? A gente não pode deixar passar por cima, né? A gente tem trabalhado naquela perspectiva de não avolumar muito as coisas. Eu prefiro trabalhar com um material denso, porém não muito extenso, porque a gente tem pouquíssimo tempo, né? Então, a gente vai no tempo que for necessário, no sentido de demorar um pouquinho mais nos conteúdos, né? Se tiver dúvida com relação às leituras, erga a mão, pergunte, né? Se posicione, porque a gente vai construir isso aqui a muitas mãos, tá? Com relação ao produto que a gente vai ter que apresentar ao final do nosso trabalho, hoje, conversando com a Tati, surgiu uma possibilidade, eu queria alinhar com vocês essa possibilidade. Pena que a Kátia não chegou ainda, né? Não estou vendo ela aqui. Daqui a pouco ela vai chegar aí. A Tati é a moça que está fazendo doutorado. A Kátia é a moça que está fazendo doutorado, que eu te falei, Tatiane. Então, assim, surgiu o desejo, né, de terça-feira para cá, da gente, além de falar, de fazer esse documentário, fazer a cartilha, surgiu a vontade também de falar, Vinícius, né, da universidade. Eu não gravei o nome. Espera aí, só um minutinho, deixa eu achar o nome do... Qual que é o nome do moço lá da universidade? Vinícius. Então, assim, a gente precisa falar para todos os públicos, né? Inclusive para a universidade. E aí me veio o desejo de fazer Tranquilo, Vinícius. Me veio o desejo de a gente produzir um artigo científico para publicar. E aí, como a Tati não deixa a gente sonhar sozinho, eu queria que ela comentasse o resultado dessa conversa e depois alinhar com vocês se vocês estão de acordo, se a gente pode. Isso para além do nosso trabalho, tá, pessoal? O obrigatório é o nosso documentário e a cartilha. Esse artigo, ele é um plus, né? É algo que a gente está pensando para além daquilo que, de certa forma, é nossa obrigação, né? E aí, Tati? Então, vamos lá. A gente tem um material didático, né, que é um requisito solicitado, inclusive, pela Secretaria de Educação Continuada, de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, que fica dentro do MEC, tá? Esse curso é uma parceria entre a Secadi e o IF Goiano, e a Secadi quem está pagando, né, patrocinando absolutamente tudo que a gente faz aqui, e então, a gente precisa, esse foi o requisito deles, apresentar um material didático, que o Alessandro já deve ter falado para vocês, que vocês serão autores, e vai ser construído a muitas mãos, né? Mas o Alessandro apresentou, né, essa proposta da confecção e a elaboração de artigos, também construída a várias mãos, e ele falando aí sobre a possibilidade de submeter, né, alguma editora. O Instituto Federal Goiano tem uma editora, tá? E aí eu falei para ele que com certeza, né, publicar um livro para a editora não é um problema nenhum, tá? Mas o requisito obrigatório é vocês saírem daqui como autores, coautores do livro didático, tá? Então, essa possibilidade da publicação de um artigo científico, enfim, isso é o que o Alessandro falou, um plus, somente aqueles que realmente tiveram desejo, tá? Então, também a gente vai ter como produto aí um livro acadêmico, né, com artigos científicos, e todos vocês, com certeza, estão convidados a participar conosco, caso vocês tenham interesse. Claro que a gente sabe que nem todos aqui são pesquisadores, tem muita gente da licenciatura que nunca teve contato com a pesquisa, né? A gente não sai da universidade preparados para poder lidar com pesquisas científicas. E nós temos aí o Alessandro, um outro professor que vai atuar juntamente com vocês, ele é doutor em História, é nosso servidor, e para ajudá-los e orientá-los na produção desses artigos, tá? Mas reitero, não é nada obrigatório, só se vocês quiserem. Então é isso. Kátia, boa noite, seja bem-vinda.
Olá, boa noite, professor, boa noite a todos. Kátia, eu já fiz o meu pedido de desculpa público, mas vou fazer para você diretamente, igual eu falo com a Lucy, né? O negócio tem que ser olho no olho. Então, assim, eu peço desculpa porque você estava no meio de uma fala e a reunião caiu, né? Como eu não tinha, não era eu que tinha feito gerado o link, eu não consegui retornar, né? Então, peço desculpa pela situação e eu gostaria que você concluísse o raciocínio antes de qualquer coisa para eu poder dar sequência na aula. Eu entendi, professor. Na hora eu entendi que o MIT tinha encerrado a reunião. Eu estava apenas falando assim sobre a questão dos preconceitos que a gente vivencia em cidades do interior, né? Assim, são muitos, são vários, né? E às vezes as pessoas trazem isso, às vezes arraigado já de uma cultura. Às vezes tem preconceito com uma coisa que nem conhece, né? Era isso que eu ia falar. Tá, Joia, obrigado. Nada. E aí, como você chegou agora e você está fazendo a pesquisa, e hoje você foi objeto de uma conversa longa que eu tive com a Tatiane mais cedo, porque você chegou, ela estava explicando, né? A gente está querendo publicar um artigo científico fora da obrigatoriedade que está o edital. O edital está dizendo que é dois produtos, que é o material didático e o documentário, né? Isso a gente precisa fazer. Só que, olhando o perfil da turma e as informações que circularam aqui na primeira aula, a gente tem potencial para poder publicar um artigo científico para poder falar também com a universidade, né? Com esse público que está lá, com os intelectuais, enfim. E aí, eu queria saber de você se você toparia, né? E saber dos outros também. Eu estou me referindo à Kátia porque ela é uma pessoa que está agora, está com a mão na taça do doutorado, né? Então, muita coisa que a gente sabe quando está fazendo pesquisa de mestrado e doutorado fica fora da nossa pesquisa, porque você junta tanta coisa que uma hora fala, cara, como é que isso vai ficar fora da minha pesquisa, né? E como usar isso, né? E aí surgiu a ideia da gente poder publicar esse artigo. A Tati já apontou para a gente a possibilidade da editora do IF publicar esse material, inclusive com a possibilidade de outros professores em outras cidades também contribuírem dentro das suas disciplinas, e aí, ao invés de sair um artigo, sair um livro, né? E aí o convite está feito para todos, mas eu gostaria de ouvir a sua possibilidade primeiro. Claro, claro. É mais trabalho, gente. Eu tenho maior interesse, professor, porque eu estou numa fase de produção acadêmica muito grande, que eu tenho uma planilha de créditos para produzir. Isso para mim, é algo que vai contribuir muito com a minha pesquisa. Gente, eu estou esperando uma entrega aqui, eu vou saindo aqui e vou falando. Vai contribuir muito com a minha pesquisa, essa produção acadêmica, então eu tenho muito interesse mesmo, e assim, pode contar comigo de verdade, sabe? Eu estou produzindo meu artigo agora nesses dias. Só um minutinho que eu vou pegar uma entrega aqui que eu estou esperando. Tá bom. Olá, boa noite. Dona Lucy. Muito obrigada, viu, querido? Só enquanto a Kátia termina de receber a mercadoria ali. Já está pronto aqui, professor. Então, tá bom. Eu só estou meio preocupada com a questão do tempo, né? O senhor tem uma previsão mais ou menos assim de quando que isso precisa ficar pronto? Olha só, alinhando, e aí, Tatiane, você pode me corrigir se eu estiver equivocado. Como esse material é um material além daquilo que é o nosso obrigatório, que está na nossa grade, a gente precisa dar prioridade aos dois produtos que estão no nosso trabalho, que é o material didático e o mini documentário. Isso é prioridade 1, né? E aí, eu me disponho a gente fazer esse trabalho. Terminou a disciplina, a gente continua fazendo esse trabalho por fora. Por isso que ele não é obrigatório, né? De repente a pessoa, não, eu não quero, eu não tenho interesse, não é o meu momento, a gente respeita e entende. Mas aí ele não vai seguir esse calendário das aulas, tá? Porque a gente sabe que para produzir um material bem feito, ele requer um pouco mais de tempo, um pouco mais de leitura, né? E a gente faria isso por fora. Ele vai acompanhar paralelo por conta dessa captação de materiais, né? Mas a finalização vai se dar depois, tá? Ficando agora, eu tô com 2 artigos agora para serem publicados, estou aguardando isso para eu poder marcar a minha qualificação. Eu acho que eu qualifico até dia 29 de outubro, então, assim,
passando a qualificação e a minha dissertação tendo um aval bom na qualificação, eu não tendo tanta coisa para arrumar, provavelmente eu vou passar pela banca entre dezembro e janeiro. Deixa eu te perguntar, o professor Gabriel de Mello está na sua banca de qualificação? Não, não. Quem está na minha banca é o professor Wender Faleiro, a professora Heloísa, da UFCAT, ela é da Educação do Campo. O professor... o Gabriel tá. Então, eu tenho uma novidade para te contar. Ah. O Gabriel tá na nossa equipe de docentes. Que legal! Ele foi convidado para a externa. Sim. Da minha banca. Aliás, até o professor Wender talvez não tenha feito o convite ainda, por causa desses artigos que eu estou aguardando os aceites para eu me matricular na qualificação. Então, provavelmente, ele ainda não recebeu o convite da minha banca, mas ele vai receber. Muito bom, tá vendo? Mais nervosa ainda. Não precisa, vai ficar tranquila. Tatiana, está correto, é isso mesmo, né? Professor, então, para resumir minha fala, pode contar comigo, tá? Maravilha. Está comigo e assim, eu tô prontinha e estou no gás, como diz os alunos. Eu estou prontinha para a gente fazer uma produção acadêmica bem bonita, fazer algo assim para a comunidade ficar bem feliz e para a gente mostrar para a população de Piracanjuba que nós temos assim, muita coisa boa para poder vivenciar com o Quilombo e também para deixar isso mais vivo para a população. Precisa saber mais sobre isso. Dona Lucy, o que a senhora pensa sobre essa proposta? Seu microfone está fechado. Eu estou aqui roendo as minhas unhas, porque eu não estou entendendo quase patavina nenhuma do que você está falando. Mas, assim, meu coração aqui, ó, como se diz, meus guias aqui estão falando para mim que é coisa boa, que eu posso aceitar que é coisa boa. Então, eu estou orientada por eles aqui. Deixa aí, depois eu dou uma olhada para ver se eu concordo. Depois que puser no papel, que eu ler, que eu pegar o dicionário, né? A condição para se publicar qualquer coisa do Quilombo é que tenha, se não tiver a bênção da senhora, não sai. Então, pois é. Isso porque assim, ó, eu falei isso com a Tati, a gente está acostumado a ver pesquisas onde a pessoa chega e faz uma pilhagem do conhecimento das pessoas do território e quando vira as costas, não é aquilo que a pessoa disse, isso é muito sério, né? Então, assim, a condição para que esse artigo, que a cartilha, que o documentário possa sair, é que a senhora possa dizer, ó, é isso mesmo que eu quero que saia, tá? Se a senhora falar que não é isso, a gente vai voltar e fazer de novo. Então, eu sou muito cuidadosa com essa associação, sabe? Eu cuido mesmo. E aí, quando as pessoas falam que vai fazer uma pesquisa, que igual eu já falei daquele trem da tal de monografia, eu fico esperta. Então, eu vou estar de olho, hein? E a gente vai... Hoje eu já tenho uma experiência, assim, que doeu um pouco, mas hoje eu já quero fazer doer nos outros, e não em mim. Tirar essa dor de mim, que doa em vocês. E aí, em mim, não. Então, é mais ou menos assim que a gente vai ver. Né, Josi? Isso é responsabilidade, né? Eu acho que vai dar certo, sim, porque Deus não coloca no meu caminho pessoas assim para me acolher aqui dentro, sabe? Pessoas ruins, não, sabe? Então, nós estamos aqui torcendo para que vai dar tudo certo e eu vou aprender muito mais com vocês do que vocês imaginam, tá? Obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração a mais com relação a essa possibilidade do artigo? O Vinícius está com o sinal baixo de internet, não sei se você está conseguindo acompanhar, porque ele está lá na universidade também, né? E aí, no decorrer, o Alisson, que está lá em... Qual que é a sua cidade, Alisson? Perto de Goiânia? Opa, tudo bom? Eu sou de Aparecida de Goiânia. Você acha que essa proposta é uma proposta boa, pode fluir? Sim, com certeza, uma proposta muito boa mesmo. E a partir dos relatos que eu estava vendo na aula passada, nossa, uma riqueza muito grande tem aí em Pirenópolis, né? Dá para trabalhar muita coisa. Muito bom mesmo. Tá joia.
Outra coisa que eu queria, antes de entrar na parte teórica, eu queria alinhar um negócio que eu fiquei muito incomodado com a fala da Kátia quando ela contou a história da fundação de Piracanjuba. Porque eu já tinha conversado com a dona Lucy, e ela falou assim, não é Piracanjuba que tem um quilombo, é o quilombo que tem Piracanjuba. Eu achei o máximo essa colocação, porque o quilombo vem antes, né? E o motivo pelo qual existe a cidade é porque existiu o quilombo, desde sempre. E aí ela me fez outra provocação, Dona Lucia é cheia das provocações, né? Eu falei assim, mas ele é quilombo urbano, mas ele nasceu rural, meu filho. A cidade cresceu em volta. Né? Olha que... E isso não está nos livros de história. Então, eu queria fazer uma proposta para vocês, e eu gostaria que vocês pensassem com muito carinho. A história da Castilha, que nós vamos produzir. Porque tem uma história romântica que a Kátia comentou, lá, shakespeariana, né? Do mito lá que deu o nome à É cidade. origem lendária. Oi? É uma lenda. É uma lenda, né? Lendária. Então, assim, me interessa a informação real. O povo preto já foi muito esculhambado e esquecido ao longo do tempo. Eu fiquei assim, eles têm o direito de ser reconhecidos como os verdadeiros fundadores dessa cidade. Né? E aí eu não sei se não vai ser a história preta de Tupaciguara, eu fiquei, a cabeça está fervendo, né? Como é que nós podemos... Ou a verdadeira história da fundação de Tupaciguara? Tupaciguara é Piracanjubara. a cidade da minha sogra. É Piracanjubara. Oi? Piracanjubara. Piracanjubara? É o nome que deu origem a Piracanjuba na lenda. Era uma mulher, uma indígena de nome Jubara e o Piracã. Aí virou Piracanjubara, depois resumido Piracanjuba. E aí, quando ela faz essa colocação, eu fiquei pensando, caramba, né? Como é que nós vamos explicar? Como é que nós vamos falar da história quilombola de Piracanjuba e não vamos contar a história real? Nós vamos continuar com essa história à la Shakespeare? Até quando? Né? Pode ser muito bonito na literatura e tal, mas quem que de fato merece o reconhecimento? Então, eu queria propor para vocês que a nossa Castilho tivesse essa temática, que fosse a verdadeira história da fundação de Piracanjuba. Professor, se o senhor me permite? Sim, claro. Então, olhando por esse ângulo, em relação à produção desse artigo científico, a gente está pautada nesse quesito aí, né? Porque vou pegar um exemplo aqui nas comemorações do aniversário da cidade, o que é contado é a lenda, é a história lendária. Então, gente, eu não sou pesquisadora, mas eu sou professora. Então, sempre as grandes civilizações, elas têm o quê? Elas têm a história lendária e a história real, né? E nós aqui, nós ficamos com a história lendária. Então, quando as crianças, desde pequenininho, aí veste as crianças de indígena, vai contar a história e tal, mas a verdadeira história não vai ser contada. E quando a gente fala em sala de aula, não é todo mundo que está a par da situação, nem mesmo os professores. Nem mesmo a comunidade escolar. Entendeu? São poucos professores que sabem e o pior ainda, e que falam sobre. Porque é mais fácil falar daquilo que já está no imaginário das pessoas há trocentos anos. Mas essa lenda, ela é sobre o nome de Piracanjuba. Ela não é sobre a criação da cidade, não. Ela é sobre o nome. Pois é, Lucy. Mas junto com o nome, né? Junto com o nome, carrega-se basicamente a fundação da cidade. É porque antes foi Pouso Alto, né? Antes de Piracanjuba, foi Pouso Alto. Uhum. Lá na lenda, na biografia do Eduardo Rossi, está bem claro lá que o conflito entre as... Eu estou de câmera fechada, gente, porque eu estou jantando, desculpa. O conflito entre as tribos eram filhos dos caciques, né? O Piracã e a Jubara. E no finalzinho da lenda, lá fala assim, ó, que o suicídio dos jovens logo depois do suicídio dos jovens, as tribos se tornaram amigas, né?
e surgiu no Rio um peixe Piracanjuba. que eles homenagearam o nome do peixe de Piracanjuba, que deu origem ao nome do rio e ao povoado local. Entendeu? Então, assim, lá está referindo a origem. Isso eu trabalhei isso muitos anos quando eu fui professora do ensino fundamental, que no terceiro aninho do ensino fundamental a gente trabalha o município. Eu contei essa história milhares de vezes. Eu estou com o livro aqui nas minhas mãos, Kátia. Uhum. Aberto aqui nessa parte aqui. Você pode pegar aí para você ver. Eu já conhecia também. Ela é clara. Ela fala sobre a questão de que deu origem ao nome do rio e ao povoado que estava. E ao peixe. E ao peixe. O nome do peixe deu origem ao nome do rio, né? E ao povoado. Então, foi o início da cidade. Só que o professor Ildelson, que era um historiador, a Liliane até é capaz que conheceu ele, todo mundo aqui. Kátia, deixa eu te interromper só um minutinho, por favor. Eu sei que o Rafael está socorrendo várias salas ao mesmo tempo, ele levantou a mão. Rafael, por favor. Alessandro, obrigado. Meninas, me desculpem atrapalhar a discussão de vocês. Na verdade, dá vontade de assistir a aula. Eu quero aprender um monte de coisas. Que legal. Mas eu vou atrapalhar só um pouquinho, tá? Então, eu sou o Rafael, eu estou ajudando aqui nas atividades do curso, tá bom? Minha pergunta é, tá todo mundo em Piracanjuba agora? O Alessandro não, né? O Alessandro tá em Catalão. Em Catalão. E vocês estão todos em Piracanjuba? Tem Belo Horizonte, tem... O Alisson está aí. Mesmo? Eu sim, Piracanjuba. Ah, muito bem. Gente, eu estou aqui pertinho de vocês, estou aqui em Hidrolândia e eu trabalho em Goiânia, tá? Mas, enfim, então eu sou o Rafael, estou ajudando aqui nas atividades do curso. Eu vim passar aqui só para desejar um curso maravilhoso e fabuloso para vocês. Aproveitem bastante desses professores. O Alessandro, nota 1 milhão. A Lucy, nota 1 milhão. E todos os outros professores que vocês vão encontrar também são maravilhosos. Então, façam isso que vocês estão fazendo. Dialoguem, conversem, abram os microfones e perguntem, abram as câmeras também, perguntem, tá? Aproveitem muito para aprender, sim, bastante também, para dialogar bastante, tá? E isso do início ao final do curso. Esse sentimento de aprendizado tem que ser do início até o final do curso, tá? Não percam o ânimo, não. E eu queria conversar com vocês hoje, rapidinho, sobre o primeiro tempo comunidade que vocês vão ter, que é no dia 4/10, né? A gente sabe que tem diferentes pessoas com diferentes grupos, né, com diferentes necessidades. Aí eu queria dizer o seguinte, Alessandro, se for necessário, pode trocar o dia 4/10. Eu não sei se vocês já trocaram ou não, se a Tati já passou aqui também deixou o recadinho, mas enfim, vocês podem trocar o dia 4/10, tá? Desde que o Alessandro concorde, desde que a Lucy concorde. E aí vocês trocando, vocês nos avisem, por favor, e a Lucy passa para nós as demandas aí do dia que vocês agendarem, tá bom? Para dar tempo da gente adquirir, porque a gente sabe que dinheiro público não dá tempo de gastar rápido assim, não. Tem todos uns trâmites necessários, assim, burocráticos, né? Então, façam isso, tá? Por favor. Se que for necessário, podem trocar, vocês vão conversar aí com o Alessandro e com a Lucy, e eles autorizando, tá bom? Aí vocês avisem pra gente, meninos, por favor, tá? Oi, voltou? Tá bom, Rafael, obrigado. Mais alguma observação, Fechou. Rafael? Não, só isso, Alessandro, muito obrigado. Pessoal, Quando tendo precisar dar dúvidas... algum recado, fica à vontade, a casa é sua também. Tá bom, obrigado. E só se Valeu. tiver alguma necessidade, pode mandar uma mensagem no privado e conversar com a gente, tá bom? Tá bom, tá bom. Forte abraço para vocês, bom curso, viu? Valeu. Kátia, te devolvo a palavra. Não, eu estava falando sobre a questão de dizer que a origem lendária foi romantizada, é porque as pessoas... Eu não sei sobre o seu Eduardo Rossi, que eu nunca conversei com ninguém assim, que tivesse um contato muito direto com ele. Eu fui colega por muitos anos do professor Ildelson, que era um conhecedor muito assim ferrenho sobre a história de Piracanjuba, e ele era enfático ao dizer que essa história era uma história criada assim, tanto que é lenda, né? Falar que é lenda, né? Só que isso é algo que eu coloquei esse questionamento, até pensando nisso, porque se a gente, quando ensina sobre o município, ensina a origem histórica e a origem lendária, pode continuar ensinando
lendária sem problema nenhum, desde que coloque na histórica que o povo do cativeiro já estava aqui quando o guarda-mor chegou. Entendeu? Eu acho que isso precisava ser inserido lá. Não é? Eu não estou colocando aqui que eu sou contra essa criação da origem lendária, não. Tanto que é lenda, tá lá que é uma lenda. E quando você explica para as crianças o que é uma lenda, é algo fictício, né? Então, mais que é claro que isso é fictício. Agora ter a preocupação de inserir fatos na origem histórica, no real, do que foi a verdadeira, foi o que foi de verdade. E isso, o Zé Honorato, como a Lucy bem colocou na aula passada, tem documentos, né? Ela disse que o próprio avô dela tem a certidão do avô, que era filho da escrava Ana Rosa, né? Que você falou, né, Lucy? Maria Rosa. Então, assim, nós temos que lutar, não é para essa origem lendária ser deixada de lado, porque isso a população já abraçou isso há muitos anos. Isso, para tirar isso daqui, vai ser uma briga muito grande. O nosso propósito, isso é na minha maneira de pensar a respeito disso, talvez eu esteja errado, vocês me corrijam, por favor, não é combater a origem lendária, é nós conseguirmos inserir na origem histórica, no real e verdadeiro, a origem quilombola de Piracanjuba. Só isso, professor. Eu acho que isso é importante, porque outra coisa que me incomodou, mas isso é comum também em outras comunidades quilombolas que eu já tive a oportunidade de visitar, embora fossem comunidades rurais, que quando há o reconhecimento do registro, tem muitos quilombolas que não se identificam. Porque imagina, você passa a sua vida inteira ouvindo só coisa ruim com relação ao povo quilombola, e de repente você se vê sendo um quilombola. Então não é fácil desconstruir isso que foi a vida toda sendo construído como algo negativo. Então, eu penso que quando a gente conseguir fazer tanto esse material, e aí a minha proposta é que para o artigo a gente siga na mesma linha, né? A cartilha e o documentário, e a cartilha, o documentário e o artigo científico, né? Para a gente não ficar criando, abrindo demais, depois a gente acaba não conseguindo concluir, porque o tempo também é curto, e temos outras demandas, né? E se vocês estiverem de acordo, eu acho que a gente pode seguir nesse caminho, né? Alguém tem mais alguma consideração a fazer com relação a essa temática da cartilha, do documentário e do artigo? Concordo plenamente com a Kátia. Não é negar outro, né? Não é negar, é simplesmente acrescentar, trazer aquilo que era a verdade que não foi colocada, entendeu? Eu, como quilombola, eu não sei se vocês entenderam, às vezes eu tenho essa dificuldade de expressar algumas coisas, quando eu disse dessa lenda, que é uma lenda sobre o nome, né? Eu acho que o nosso, como eu falei ontem, para o nosso povo, esse rio, ele salvou muitas vidas, né? Ele enterrou muitos corpos, ele deu vida para muitos de nós. Então, tanto o alimento como o peixe piracanjuba, principalmente, né? Que eu como até hoje, porque eu pesco ele mesmo. Então, para nós é muito importante essa lenda, porque a gente tem uma história assim, como diz a Kátia, que foi um romance, uma história que, apesar de tudo, foi muito mais bonita do que a nossa, né? Foi uma história bonita. Então, a história desse rio, do nome Piracanjuba e tudo mais. Eu, por exemplo, a mesma tristeza que o pessoal aqui teve quando a gente sugeriu o nome Macambira para essa associação, eu acho que se me falasse, consultasse nós agora e me consultasse aqui qual nome que eu ia preferir, se fosse cativeiro ou macumba, um outro nome ruim, assim, sabe, que o povo hoje julga, eu também não ia querer um nome que remetesse às tristezas, sabe? Então, eu também cresci ouvindo essa lenda, que achava linda. Eu já desfilei no 7 de setembro de Jubara, de Índia,
Não, não lembro se era Jubara, não, mas que eu estava na tribo, eu estava. Não lembro, não, aí eu estou mentindo. Com certeza eu não era Jubara, não, porque eu não tinha cabelo liso nem comprido, mas que eu já peguei muita pena para fazer fantasia já. Então, é isso aí, eu também concordo. E a lenda é linda, gente. E tem que ter, gente, tem que ter essa coisa assim, sabe? Romântica, essa coisa assim. Não vamos falar de tristeza mesmo, não, que a gente não ia querer. Eu acho que isso veio um pouco, foi muito gentil de quem fez essa lenda e criou essa lenda. Foi muito gentil com todos nós. Eu acho que é importante a gente tratar as coisas com muita tranquilidade, viu, dona Luci? O que eu estou propondo, e aí fiquem à vontade para poder fazer qualquer outra sugestão também, pessoal. Seguindo a mesma linha que eu tinha colocado desde o primeiro encontro que a gente teve, que é fazer aquilo que vocês julgam importante para poder fazer com que a realidade do povo quilombola de Piracanjuba seja motivo de orgulho para cada um de vocês que estão aí, né? Então, essa é uma proposta, mas se tiver outra proposta também, eu estou completamente aberto, né? A vantagem da gente chegar perto dos 50, e a dona Luci está lá, já passou um pouquinho, né, dona Luci? Que a gente não tem mais apego a nada, né? Eu brinco com a minha esposa que eu tenho mais passado do que futuro, né? Então, eu quero também. fazer, né? Então, assim, eu gostaria muito, dona Luci, que as pessoas olhassem para a história de Tupaciguara e sentissem, valorizassem de fato quem esteve aí desde o início, né? E a minha leitura, e eu sou um cara de fora, eu não estou aí, eu não estou no chão da realidade de Piracanjuba, né? As pessoas precisavam ter orgulho de quem contribuiu, né? A lenda é importante, ela faz parte da natureza humana, não é o primeiro lugar que tem uma lenda para poder explicar algo, tranquilo, né? Mas nós não podemos, e aí é uma leitura minha, tá? Se vocês discordam, fiquem à vontade para discordar de mim, não tem problema. O que nós não podemos é negligenciar, deixar de valorizar aqueles que estão aí. Porque quando eu olho para a dona Lucy, eu não estou vendo, eu não vejo só ela, eu vejo todos aqueles que foram, inclusive, recapturados e colocados na senzala de novo. Isso é muito violento. E aí, quando vai contar a história do lugar, apaga essas pessoas da história, né? Porque é mais bonito falar da lenda romântica. Mas imagine, o senhor que é é neto da Ana Laura, que a senhora comentou ontem, Luci? Neto da Ana Laura. Ele é vivo ainda? Seu Anastácio, Esse homem tinha que ser reverenciado, né? Então, assim, pensem direitinho, ainda dá tempo, né? Mas eu imagino que a história do lugar, ela precisa ser a história real, né? A gente tem que contar a história. Eu estou falando assim, a gente não vai. Eu não estou sugerindo que apague-se uma lenda, isso não, gente. Mas nós vamos contar essa história nessa cartilha, começar da letra A, né? Que inicia tudo, vamos começar aí da letra A e vamos até terminar isso aí. A Kátia aí, essas meninas aí sabem direitinho aí como é que a gente vai conversar isso e vamos fazer de jeito que vai ficar lindo. Maravilha. Alguém tem alguma consideração mais a fazer com relação a esse assunto? Posso passar para o próximo? Está tranquilo, pessoal? Sim? Com relação ao dia de vivência aí, né? A princípio seria dia 4, né? Tem alguma objeção? Tem alguma outra data que vocês querem sugerir? Antes da gente definir a data, dona Lucy, a senhora vai ser a nossa anfitriã aí, né? A senhora que vai nos conduzir. O que a senhora quer nos mostrar com relação à disciplina? Tem algumas pessoas que não são da cidade, né? Para eu poder ver o que eu preciso providenciar, de materiais e tudo. O que seria um roteiro importante? Quem nós iríamos visitar? Quem a gente ia chamar para poder trocar uma ideia? Eu preciso de responder agora? Não, pode pensar. Inclusive, isso também para vocês fazerem sugestões.
tá? Então, porque a gente está inserido em vários locais, né? Tá as meninas das Tamarinas aí, tá o professor lá na universidade, tá a Kátia fazendo pesquisa, mas que é do lugar também. Então, assim, a gente precisa construir esse roteiro junto, né? E eu queria que vocês, para a próxima semana, me trouxessem possibilidades, né? E A aí a gente gente faz vai um continuar para. mapeamento aí, né, dessas pessoas e lugares. Uhum. Eu gostaria muito, eu não sei se o seu Anastácio, que a senhora comentou, né? Isso, seu Anastácio. Ele está lúcido, ele está saudável, ele consegue Ah, falar com a ele está gente. lúcido. Ele esquece, às vezes, alguma coisa assim, mas ele é lúcido. A senhora acha que a gente conseguiria trazer ele para Sem conversar com a gente? problema, sem problema. Consegue. Perfeito. Essa é uma sugestão que eu gostaria de fazer, né? As outras vocês podem ficar à vontade para poder conduzir. Me chamou a atenção a Academia Feminina de Letras, é isso? Isso, é feminino. Tem a APLA, que é eles falam Academia dos Homens, mas na verdade tem mulheres lá, inclusive a Lucia é de lá. Eu sou da. É porque quando fundou a APLA, aqui em Piracaju tem muitos escritores, muitos artistas, estava muito cheia, a academia estava lotada. E tinha um grupo de mulheres, inclusive nós fomos incentivadas a começar esse grupo pelo professor Valdir Brasil, ele já é um professor que faleceu daqui de Piracanjuba, um professor intelectual, inclusive a biblioteca da minha escola leva o nome dele. Nós criamos um grupo de mulheres. Aí a gente tinha muitas mulheres, artistas, escritoras, né, pessoas assim, não só artistas e escritoras, mas também conhecedoras dos letramentos de Piracanjuba, bordadeiras, cantoras, pessoas que precisavam expor a sua arte. Então, nós fomos convidando essas pessoas, eu sou sócia fundadora, e hoje nós temos aí um grupo de mais ou menos umas 20 mulheres que a gente faz parte da Academia Feminina. Atualmente, dentro da sede da APLA, nós ganhamos uma salinha onde a gente já colocou as nossas patronas. E, assim, as nossas patronas são todas mulheres. Mulheres com patronas mulheres. E, assim, nós nos reunimos nas primeiras quartas-feiras do mês, né? E, assim, nós temos diversas pautas. Inclusive, o concurso de redação professor Davi da Silva Maurício, que acontece na Exposição Nacional de Orquídeas aqui, a correção, o tema, toda a parte pedagógica e avaliativa do concurso, somos nós que fazemos, em parceria com o Rotary. Nós temos outras ações, inclusive eu levei esse projeto da escrita do livro Quilombola, que eu já até comecei, mas ele está meio assim ainda, porque eu não estou tendo muito tempo. Eu levei o projeto pronto, eu tenho um projeto pronto, já levei, fiz a proposta para a academia, para ver se a academia abraça essa proposta, e, inclusive, fui muito bem recepcionada por todas, e até falei com a Lucy no dia da nossa entrevista. Então, são só mulheres lá, professor. Se o senhor tiver interesse em conhecer também, está convidado. Ou qualquer outra pessoa quiser conhecer também está convidado, viu, gente? Vai ser uma honra, com certeza, nesse roteiro nosso aí, a gente precisava conversar com essas mulheres, né? Pessoal, eu vou entrar no conteúdo agora, e aí, se vocês precisarem fazer alguma interrupção, pode fazer, tá? Hoje eu vou tentar terminar às 9 direitinho, para não correr o risco, né, Kátia, de cortar alguém no meio da fala. Então, vamos lá. Esse material é um material simples, né, mas é um material importante para a gente poder entender o que a gente vai encontrar daí para frente, né? Então, eu venho da geografia, né? A minha ciência é a geografia, e como é que eu faço a leitura dos espaços? Usando as categorias de análise, né? Então, o que é o espaço geográfico? Essa foto é uma foto que eu peguei da internet, aí falando da cidade de vocês, né? Isso aqui, essa torre é o quê? Vocês estão visualizando, pessoal? A Praça do Relógio, professor. Ah, tá. E é muito complicado você fazer uma fala do lugar, do espaço do lugar, porque eu não conheço, né? Mas isso aqui é o centro da cidade?
Sim, é o centro da cidade. Tá. O que é espaço geográfico? Não há uma definição clara e consensual. Para a geografia, espaço é a inter-relação entre homem e natureza, construída a partir das relações sociais, econômicas e culturais. Quando eu estava conversando com a Lucy, e aí, para eu poder entender isso, o que está fazendo com que eu fique pensando sobre o processo, como que nasce essa cidade, como que ela se relaciona com o meio à volta, porque nós somos do interior de Goiás, né? A realidade, daí eu imagino que seja a agropecuária, né? A pecuária, o mercado agrícola, né? Descobri que tem plantação de fumo aí, né? Até uma pessoa que estava no grupo aqui disse que estava trabalhando com a livre do fumo, né? Sim, eu que falei. Quem falou? A Cristina Scart, eu estou aqui trabalhando nesse Olha momento. aí. Então, assim, como é que esse espaço, né? Como é que ele lida? Como é que é ser quilombola num espaço que, imagine só, uma das brigas, e a gente vai ver no outro material, é a questão do acesso à terra, né? Quando as pessoas que acamparam na beira do Córrego das Lajes, eles não tinham um documento de posse da terra, né? Os antepassados da Lucy. Quando passa esse francês que a Lucy comentou e meio que denuncia que tinha um povo arranchado nessa beira do córrego, a coroa portuguesa cede terras dessa região. Quando os europeus chegam aí, reescravizam aqueles que estavam lutando pela liberdade. Isso é muito simbólico, né? E aí, conversando com a Lucy, algumas falas, talvez ela não tenha noção da riqueza que é. Não é Piracanjuba que tem um quilombo, é o quilombo que tem Piracanjuba, né? Isso é muito forte, isso é muito forte. Porque a cidade nasce, esse espaço, ele é ocupado primeiramente por aqueles que estavam fugindo, mas ele é também um espaço daqueles que sabem a lida com a terra para poder sobreviver. E aí, conversando com a Lucy, que é a minha ponte aí, né? O conhecimento que esses povos adquiriram é algo que não tem como medir isso, né? Eu acompanhei um trabalho há um tempo atrás de um laboratório lá de Anápolis, que a minha família é uma família da roça também. Então, eu conheço muito de planta do mato, de planta do cerrado. E eles estavam aqui na região comprando pimenta de macaco, né? Que deve ter aí na região de vocês também. Aquele conhecimento que muitas vezes é criticado, da benzedeira, da rezadeira, da pessoa que faz garrafada, daquele que sabe fazer um chá, que conhece planta do mato, muitas vezes é negligenciado. É tratado como conhecimento menor. E aí vem um laboratório, lá de Anápolis, né, do Polo Farmoquímico, compra tudo aquilo que eles conseguem para poder pegar o conhecimento, né, os princípios ativos que está naquela planta, que está no conhecimento popular de alguém que não tem diploma, mas aí coloca no comprimido, no vidro de remédio, isso vai para a farmácia. E aí o conhecimento, que estava no conhecimento daquele que não tem diploma, passa a ser mercadoria na mão do laboratório. Eu me faço entender, pessoal? Sim, e ele não ganha nada por isso, né? Não ganha nada. Então, o conhecimento que está na cabeça desse... Eu falo que quando morre um velho, morre uma biblioteca inteira, né? E a gente precisa valorizar isso. Não é conhecimento menor. Então, quando essas pessoas vieram para a beira do Córrego das Lajes e passaram as dificuldades, porque imagina, era bicho selvagem, eram as dificuldades, né? Derrubar mato, cortar madeira para fazer rancho, derrubar palha para poder fazer, se alimentar daquilo que tinha, conhecer o espaço, vivendo o espaço, né? Porque muitos não tinham vivência nenhuma para além da senzala. E quando foge com a única vontade, assim, eu não quero voltar para a senzala. E aí aprende a sobreviver sobrevivendo. E a Lucy tem razão quando ela fala que, olha, não tem que falar de tristeza, tem que falar nas nossas potências. E as nossas potências não são poucas. E não é de agora, né? Tranquilo até aí? Alguma consideração? Professor, Oi. deixa eu falar. Esses saberes aí, esse trabalho, a maioria das pessoas que estão nessa fabricação aí desse palheiro, que faz todo o processo
com fumo, sabe, para virar esse cigarro, se o senhor entrar, hoje nem tanto, mas se o senhor entrar num barracão de fumo, o senhor tem a impressão que o senhor está entrando dentro de uma senzala, porque o ambiente salubre, ali o senhor encontra 2 até 3 gerações de pessoas pretas, a maioria são pessoas negras, são pessoas pretas, pouquíssimas pessoas brancas. Quem tem o conhecimento desse processo inteirinho é a população preta e quilombola de Piracanjuba. Eles sabem desde o cultivo, e aí esse trabalho árduo, esse trabalho que rende alguma coisa para eles criarem seus filhos, manterem suas famílias, e a maioria são mulheres. Hoje, os homens já estão ocupando esses espaços dentro dos barracões de fumo, porque os homens pretos também, eles não encontram um trabalho, sabe, que rende mais para eles do que o fumo, porque eles não conseguem passar no concurso público, poucos conseguem ser inseridos numa faculdade, né? É a nossa luta aqui constante da nossa comunidade. Então, da agricultura, nós trouxemos o conhecimento e está até hoje nas mãos do nosso povo, que é o cultivo do tabaco. Aqui no município de Piracanjuba, que é uma das maiores economias que se tem aqui dentro. Olha que interessante, Luci. Domina-se a técnica imagino, do plantio até a colheita, o manejo, a preparação, o beneficiamento, mas o lucro não fica com quem está trabalhando, porque vocês não têm a terra. Não. É a terra que é a condição para que você possa trabalhar e, se tiver que oferir algum lucro, resultado desse trabalho, é a propriedade da terra, né? Que foi negada desde sempre. Quando você tem a lei de terras, que faz com que, logo após a abolição da escravatura, impede que os nossos povos tivessem acesso à terra, isso se perpetua por gerações. Nós estamos falando aí de 100 e poucos anos de abolição da escravatura, e essas pessoas continuam. Quando você fala que a pessoa, ao entrar num barracão de fumo, é como se entrasse numa senzala, olha o que nós estamos dizendo. Eu sou o primeiro homem o primeiro da minha família a entrar na universidade. Isso não é falta de competência, isso é falta de oportunidade. De oportunidade. E esse material aqui, ele precisa deixar isso muito claro. E não se trata de mimimi, de fazer de vítima, é analisar o fato real. Quando você chega num barracão de fumo e tem lá 80%, 90% de corpos pretos, por que isso ocorre? Esse tipo de indagação que eu faço com os meus alunos quando eu estou tratando o tema que dá para fazer essa correlação, né? A gente precisa tratar as coisas como elas são. Então, quando a lei de terras impede que o povo preto tenha acesso às terras, o reflexo acontece até os dias de hoje. Quando vocês falaram da região da Macambira, os traumas são terríveis, até os dias de hoje, mesmo para aqueles que não viveram lá, né? Então, assim, quando você vai fazer análise de espaço geográfico, a gente precisa começar a ler o espaço hoje, mas que ele tem raízes, e as raízes têm consequências até no 2025, né? Região. A região é a porção do espaço que compõe unidade distinta, em virtude de características comuns. É um recorte temático do espaço, estabelece diferenças e semelhanças e facilita o estudo. Por que eu quis trazer esse material? Porque, imagine só, ouvindo vocês falarem, me chamou muita atenção também quando a Lucinha falou do apartheid. Aqui até algumas décadas atrás existia em Piracanjuba. E aí é muito doido, porque hoje o apartheid ele não é físico, mas ele é uma segregação socioespacial que usa a cor da pele como fator de distintivo, né? Eu não sei se, pelo menos é a leitura que eu faço estando aqui de onde eu estou, né, da cidade que eu estou. Mas eu imagino que para vocês também não seja diferente, né? Quando Luci trabalhou na pastoral carcerária, né?
Quando você chega no espaço daquele, e eu, quando jovem, participava da Pastoral da Juventude, também fiz muita missa nas cadeias aqui em Catalão, era muito comum você chegar e a maioria eram corpos pretos, né? Então, quando você pensa em região, e aí nós vamos voltar aqui para pensar a região, imagine esse espaço de Piracanjuba, qual é a região que está o povo preto, qual é a região que está o povo não preto, né? A pessoa que veio de fora, de outro. Isso está materializado no espaço de vocês? Hoje está uma miscelânea, tudo misturado. O que vocês me falam? Então, assim, a gente tem bairros mais periféricos, assim, que está na periferia, é onde o nosso povo está mais concentrado. A única família que mora, que está no centro, família de preto, gente, estou com problema aqui de internet, que continua, que está no centro da cidade, a gente não tem pessoas pretas aqui no centro da cidade, a única família que ainda se tem notícias que se autodeclaram pretas e que são negras, são a família das Tamarinas. É a única família preta lá no centro da cidade, naquela parte antiga, porque o resto está tudo na periferia. Aqui hoje, onde é a nossa associação, a gente já foi o limite com a zona rural. Agora já espichou um pouquinho para lá, para o lado de Morrinhos ali, então logo a gente já está chegando em Morrinhos ou Jamil, que eles vão só empurrando a gente, sabe? Cada vez para mais longe. Eu não sei o que esse povo tem, viu? Asfalto eles gostam de preto, né? Não, mas gosta de preto. E gente, não, gente, né? Para a gente morar, eles não querem saber de preto. Nossa, asfalto é um luxo, né? Você morar numa rua onde tem asfalto lá, ó, pretinho passando lá em volta, tudo, sabe? Agora, me fala, que merda é essa que eles não conseguem ver em redor da casa deles, sabe? Famílias pretas. É a puta que pariu um trem desse. Não aguento, não, gente. Desculpa aí a palavra, viu? Não sou professora, não sou obrigada a ter a linguagem de vocês. É gostosa. Não tem Temos, problema. sim. Ô, professor, o senhor me permite. Fica à vontade. É que eu ia falar e o senhor acabou falando, né, sobre essa questão, quando a Lucy fala que chegando nos barracões de fumo é como se chegasse na senzala, o que essa semana a gente estava em sala de aula debatendo sobre a questão da comunidade carcerária. Olha o número, né, dos encarcerados e vai pela cor. Então, esse racismo, ele é institucional. E, assim, querendo ou não, aceitando ou não, igual na aula anterior a gente falou que a educação é o caminho, então, a única forma de resistência, fora a luta diária, é a educação, sim, porque quem está no poder, o medo é o Paulo Freire, né? O medo não é daquele que está passando fome, que quer comida, né? É daquele que aprendeu, aquele que tem o conhecimento. Então, o medo maior é de quem tem conhecimento. Então, por isso que professor também tem que nadar contra a maré. Aquele professor mesmo, né, que levanta a bandeira, né? Porque o professor é formador de opinião, né? Então, quando o professor está ali formando opinião, às vezes ele bate de frente até com os próprios colegas, né? Eu vejo, assim, num contexto também, a questão dos professores ser tão desunidos. Nossa classe é muito desunida. Acho que justamente por formar opinião, né? Por sermos formadores de opiniões. E aí eu vejo a nossa classe muito desunida, sabe? Se fala muito em prol da educação, mas no fritar dos ovos não é tão bem assim, não. A gente já teve um caso há um tempo atrás, que eu me lembrei na aula anterior, eu queria ter falado, mas não deu tempo. Eu tenho uma amiga que ela é negra, né? E ela é professora.
uma excelente, hoje ela já está aposentada, mas uma excelente professora. E ela estava dando aula e, de repente, quando ela tocou na menininha, a menina começou a chorar. E aí ela falou, o que que aconteceu? E a menininha surtou, não põe a mão em mim, não põe a mão, não encosta em mim. E aí foi saber qual era, né? Foi averiguar o que que estava acontecendo, era o quê? É porque ela era preta e a mãe já tinha orientado, né? A família ali, a mãe, o pai, no círculo familiar, já tinha orientado sobre essa professora que eles não eram de acordo, entendeu? Então, assim, é muito, tá? É institucional, ele está presente todos os dias, ele é disfarçado, sabe? Ele está numa gavetinha. Vira e mexe, a gente vê alguém abrindo essa gavetinha, externando, depois pegando, pondo na gavetinha e guardando novamente. Então, assim, tem momentos que deixam a gente, assim, momentos que a gente fica triste, momentos que a gente fica revoltado mesmo, né, Lucy? Porque a gente vai sendo expulso, né? Vai sendo empurrado, sem querer. Aqui nós temos aqui um exemplo aqui, Liliane, você desculpa aí, mas eu, por causa dos meus flashes de memória, se eu não falar rápido, depois eu esqueço, que eu esqueci mesmo. Nós temos aqui a dona Guita, que é da família da Josi, que ela é professora, uma mulher negra, que é da família das Tamarinas, que inclusive ela tem uma cadeira na Academia de Letras Feminina, e quem ocupa a cadeira dela hoje é a Maria de Fátima, também professora mulher negra. A dona Guita, ela dava aula, era na zona rural, ela não podia lecionar na cidade, entendeu? Eu acho que se ela chegou a lecionar aqui em Piracanjuba, foi muito depois, ela sempre era mandada para a zona rural. O meu esposo estudou com ela na zona rural, ainda levou a palmatória dela, viu? Naquela época ela ainda usava palmatória, porque foi o que ela aprendeu, né? Era professora, tinha que ensinar o que tinha aprendido, e ela tinha aprendido a bater também com palmatória, tinha que ensinar, né? Então, meu esposo, não pode falar para ele que lembre, e eu tenho a mesinha na casa dela, que essa zona rural era lá na região da fazenda do meu sogro. A mesinha que ela lecionava, eu tenho lá, nós temos aqui no nosso memorial, viu, professor? Nós temos aqui uma salinha aqui das relíquias, nossa, aqui das histórias. Então, tem a foto dela, tem os livros de chamada, as coisinhas dela. E a Fátima não está aqui, ela não me autorizou a contar essa história, mas eu não posso deixar de contar, que ela também era professora, alfabetizadora, e as primeiras aulas, o lugar que ela quis mandar, ela foi para a roça. Ela lecionou muitos anos no Centro Marcelino, porque ela era preta, ninguém aceitava uma professora preta. E os tempos foram mudando. A minha irmã preta, Eulália, mas só que ela era pior do que eu, ruim de cela, sabe? Ruim de cela, igual minha mãe fala que eu sou ruim de cela. Deixa ninguém mutar em mim. Assim era minha irmã Eulália também, que criou essa associação. Professora preta, foi vereadora, foi secretária, mas era ruim de cela. Isso já foi bem depois, né? É isso aí, gente. É necessário ser. Eu só queria fazer uma observação quando você falou que não aceitavam naquela época, não aceita até hoje. Eles os engolem, né? Existe uma hipocrisia muito grande na nossa sociedade que são outras formas de lidar com os corpos pretos, né? A gente não é aceito, a gente não é, sabe? Isso é uma ilusão, imaginar, né? Porque eu vou te contar só uma história. Eu trabalhei há um tempo atrás uma disciplina chamada Pluralidade Afro-Brasileira. Quem está na sala de aula deve lembrar dessa disciplina que o ano passado ela começou a se fundar. E aí eu fiz uma colocação na sala que era necessário respeitar as religiões de matriz africana, né? E um adolescente, já no primeiro ano do ensino médio, o senhor está dizendo então que tem que respeitar essa religião do capeta? Eu pensei até que fosse uma piada, né? E aí eu tentei conduzir e tal, e a menina foi ficando nervosa com aquela história, né? Uma menina evangélica, uma liderança da juventude. Passa uns dias, eu recebo uma pessoa me chama na sala da direção.
eu fui denunciado na corregedoria, porque, segundo a menina, eu estava tentando impor a minha religião aos estudantes. Eu falei assim, mas como assim? Eu não tenho nem religião, eu sou agnóstico, né? Eu não tenho... O que eu disse é que ela tem que respeitar, todo mundo precisa respeitar as religiões de matriz africana. Simples assim. E aí eu fui denunciado, né? Eu tive que explicar, falei, não, eu falei e falo de novo, né? Porque eu não falei nada que fosse errado. Quando você fala que é ruim de célula, Luci, é necessário ser. Quando está errado, a gente tem que ter humildade de baixar a cabeça e ficar calado. Mas se a gente tiver certo, a gente morre. Não morre de pé. Nunca de joelho. Os nossos já tomaram muita chibatada, tá? Para que a gente pudesse estar aqui. E a gente precisa honrar cada grama de melanina que a gente tem no nosso corpo. Não podemos aceitar esse tipo de coisa mais, né? Então, eu fui muito firme, né? Falei o que tinha feito, né? E podia baixar o presidente da República, eu ia falar a mesma coisa, né? Então, a gente não é bem-vindo, não é aceito, mas é o que eu falei na outra aula, se não abre a porta, a gente arranca a porta e passa, né? Eu não aceito os outros instalar chicote para mim de jeito nenhum. E aí, quando alguém falou do Paulo Freire, né, me veio aqui lá quando eu estava fazendo faculdade, né? Não basta dizer que Eva viu a uva. É necessário dizer quem é a Eva nessa sociedade, o que é a uva, quem usufrui do sabor da uva, né? E quem lucra com o resultado dessa uva. Então, assim, quando a gente está em sala de aula, e aí o nosso papel enquanto educador é tratar as coisas como elas são de fato, né? E eu vou voltar lá no tema da origem de Piracanjuba, né? Não basta dizer que Eva viu a uva. É necessário dizer o que está nas minúcias, o que está no detalhe, né? Para que esse aluno saia daí sabendo quem é a Eva, quem lucra com a colheita da uva, qual é o sabor da uva, né? E olha, o Paulo Freire já falava isso há quanto tempo? Será que a gente não aprendeu isso até hoje, né? Então, assim, é preciso dizer as coisas como elas são. Simples assim, né? Alguém conhece essa foto? Então, são as lalinhas. Lugar, o espaço de vivência do ser humano, local onde se estabelece laços afetivos e de identidade, né? As pessoas que dão sentido ao lugar. Quando eu nem pedi autorização da Dona Lucy para poder usar essa foto, né? Ela compartilhou comigo. Essas pessoas fazem parte, elas dão sentido para esse lugar, né? Então, a associação, as lutas, a Academia Feminina de Letras que vocês têm aí, né? Esse é o lugar, é uma categoria da geografia, né? Que é onde a gente mantém laços de afetividade, de identidade, né? De reconhecimento, né? Com relação ao senso de pertencimento, né? Então, quando a gente for fazer a visita a campo aí, quando for passar o dia juntos, eu gostaria muito de ir nesses lugares, né? Que é como se fosse a cozinha da casa, né? Para gente poder sentir de fato o que faz o coração de vocês pulsar, né? Por isso que eu gostaria que vocês pensassem nesse roteiro com muito carinho, né? Aonde ir, aonde não ir, né? Por que a gente precisa conversar, com quem a gente precisa conversar, né? Porque a gente precisa entender essa categoria lugar, né? E essa categoria lugar tem que ser feita por gente que está aí, né? Senão a gente não consegue interpretar o que significa fazer parte de um quilombo urbano em Piracanjuba, no interior do estado de Goiás, tá? Eu me faço entender, pessoal, com relação a essa colocação? Se você me permite, eu quero só Fica à vontade. fazer uma colocação aqui referente aqui. Eu estou olhando essa fotografia aqui e, assim, de tudo que a gente está falando, né? A força que as mulheres têm. O quanto nós, mulheres, não estou desmerecendo os homens de maneira alguma, né? Mas o quanto as mulheres, elas são fortes. Porque a associação, ela existe da força do início de uma mulher, que foi a Eulália, foi minha professora também, forte, determinada, igual a Lucy falou, né, não aceitava ninguém, quer dizer, colocou fez um planejamento, idealizou
e não colocou sozinha, porque a gente não faz as coisas sozinhos, né? A gente sempre precisa estar com as outras pessoas, mas partiu dela. E é uma luta constante todos os dias. E quem mantém a associação são as mulheres. Aquele dia da reunião, quando eu cheguei, que já estava à noite, a Lucy já estava lá me esperando, nós temos uma que ela chama Maria, mas tem apelido de Nenza. A Nenza estava lá jogando água na horta, porque tem a horta, e ela estava lá aguando a horta, a hora que a gente chegou. Então, assim, a força que essas mulheres têm, da Academia Feminina de Letras. Então, em todos os espaços, as mulheres estão inseridas, né? E, assim, agora voltando para a nossa associação, as mulheres negras ali fazendo a diferença, né? Outro dia eu ainda falei em sala, no nosso encontro, eu falei referente a Lucy. Falei, olha, quando você está num cargo de direção, é muito difícil. É muito difícil. Eu nunca estive à frente nesse sentido, mas eu vejo a luta ali. A luta de trazer essas pessoas, de levar conhecimento para essas pessoas, de fazer essas pessoas se sentirem empoderadas em relação. Isso é muito difícil, é desgastante. Tem dia que a Lucy conta, que ela está exausta, você olha para ela assim, ela está com o rostinho exausta, ela fala, hoje eu estou muito cansada, eu estou muito exausta. Chora. Mas aí eu vejo também, você me corrige, Lucy, e acrescenta aí, mas eu vejo também quando ela consegue aquilo que ela vai lá, igual ela falou na aula passada, que vira um pinhé, até conseguir, aí o olhinho dela brilha, né? Aí ela traz para a comunidade aquilo que é luta, que ela vestiu a camisa, fala em nome das mulheres, de toda a associação, não só das mulheres, né, porque a associação, mas quem está à frente ali são as mulheres, mas assim, ela fala em nome de todas, mas se não é ela para poder pegar no chifre do boi, o negócio é complicado, sabe? Então, assim, tantos nãos que vai receber, tanta bater de frente com gente que está no poder, né? Opa, lá vem aquela encrenca de novo bater de frente comigo. E é luta de braço, como se diz o outro, né? Com peixe grande, né, Lucy? É fácil, não. Passando por uma situação aqui, professor, que eu falei para o senhor que eu queria comentar aqui. Será que eu posso falar sobre isso agora? Fica à vontade. Então, nosso projeto aqui de Raízes Doces da Ancestralidade, a gente tem uma parceria aqui, um apoio da Fundação do Banco do Brasil, e esse fundo nosso aí, esse orçamento nosso, esse dinheiro que a gente ganhou, a gente começou o projeto, mas logo foi bloqueado, porque nós tivemos que apresentar a nova ata da posse da nova diretoria. O nosso estatuto, ele tem 16 anos, e nós levamos até o cartório, onde de 2 em 2 anos a gente apresenta a ata, faz a eleição aqui, tudo direitinho. Só que nós chegamos lá e nós encontramos uma situação que nunca tinha acontecido conosco. Foi devolvido o estatuto, e nós tivemos que reformular o estatuto inteirinho, segundo o advogado do cartório que nos atendeu, porque estava tudo errado. Eu ainda falei para ele, mas esse estatuto, ele tem que ter a nossa cara, não é a de vocês. Isso aqui não é uma multinacional que nós estamos criando, não. Isso aqui expliquei para ele, né? E o tanto que isso ia dificultar, porque foi bloqueado o recurso lá no Banco do Brasil para a gente trabalhar. E nós trabalhamos com alimentação, com material, com professores que vêm de outras cidades. Então, tudo isso. E gente, hoje, de ontem até hoje, foi devolvido 3 vezes a ata. Só para vocês terem noção que isso é racismo estrutural. E nós só não entramos num processo contra o cartório porque eu fui analisar, eu fui até o Ministério Público e eles me falaram, olha, vai gastar mais ou menos uns 3 meses, eu acho,
até esse processo terminar e tal, tal. Então, vamos pensar se vai valer a pena, o que é melhor para você. Eu vou colocar aqui, a doutora Cristina me explicou, vou colocar aqui os pós e os contra aqui para você, como é que é, e você faz a balança. E ela me falou, eu fui embora e pensei e respondi para ela, vamos aguardar mais um pouco, porque se eu cancelar esse projeto esperando essa documentação, o prejuízo moral era muito grande, essas mulheres. A nossa instituição ia ficar desacreditada, essas mulheres iam ficar tremendamente deprimidas por causa dessa interrupção. E quando é que eu ia conseguir reunir 80 mulheres como a gente está reunida agora? E com essa garra, com essa vontade. Então, eu pensei, vamos continuar, vamos tentando. Tudo que eles pediam, a gente tentava. Um dia, o rapaz que levou os documentos lá no cartório estava numa motinha, coitado, e ele não tinha colocado numa sacola nem nada, estava na pasta, caiu, ele juntou e levou as páginas numeradas do estatuto, e uma página saiu do lugar, eles devolveu, porque nós não somos obrigados a colocar isso aqui na ordem. Então, para vocês verem se as páginas eram numeradas, e nós nunca passamos por isso. Então, eu aguentei firme, chorei muito, fui sempre pedindo alguém para ir lá levar as correções, porque eu acho que se eu chegasse lá, a coisa não ia ficar boa, porque eu me conheço, eu ia falar da Casa Grande, eu ia falar da senzala, que hora que eles iam abrir a porta da senzala para nós sairmos, sabe? Então, era por aí que eu ia começar. Então, eu esperei com paciência, porque eu achei que o prejuízo que eu ia causar na nossa comunidade era muito grande, porque era sofrimento. Então, eu preferia eu sofrer sozinha, porque eu estava sofrendo muito, eu, a Fátima, as pessoas ali da diretoria, do que causar um sofrimento numa comunidade, numa turma tão grande igual a gente estava. Então, hoje, graças a Deus, foi devolvida mais uma vez, ontem foi devolvida 2 vezes e hoje uma vez. Eu fui até de chinela havaiana lá na advogada, para a advogada assinar o estatuto de novo, que eu levei lá, sabe? Então, é assim. Então, para a gente conseguir superar ainda, ter avanços, muitas vezes nós somos lembrados de onde viemos. Mas eu também não esqueço para onde nós vamos e aonde nós estamos. Então, isso eu não vou deixar nunca. Isso eu não vou deixar nunca acontecer enquanto eu for viva. Eu vou parar, eu vou recuar um pouco, se for preciso. Mas eu não vou parar nunca. Eu não vou parar nunca. Eu queria desabafar hoje, hein? Hoje eu abracei a Fátima, chorei, porque foi uma vitória que nós conseguimos. Nós tivemos paciência um pouco. É disso que eu queria falar para vocês. É uma cidade tão pequena que eu conheço todo mundo dentro daquele cartório, mas estavam impedindo o nosso progresso, a nossa evolução, né, nesse sistema bárbaro. Dona Luci, a senhora é encantadora, né? E aí, ainda bem que tem a senhora aí com esse povo cuidando, zelando e ensinando para a gente aqui. A disciplina Territorialidades e Lutas Sociais, né? O que só está dando aqui é uma aula de como lutar. Às vezes é necessário recuar. Que não sou eu sozinha, sabe? Sim. Nós temos várias mulheres, grandes mulheres aqui também, que estão junto aqui comigo, sabe? Que me sustentam, me aturam, me seguram, me empurram. Nós temos aqui pessoas que estão junto com a gente. Sozinho a gente não faz nada, né? Nada. A gente precisa valorizar os companheiros, né? Mas é preciso saber a hora de recuar e a hora de agir, né? A senhora foi muito prudente
Porque se a senhora resolve rodar a baiana ali, de repente a coisa não ia ficar boa e aí fecha a porta para outras situações, né? É claro que há concessões que não se deve fazer, né? Mas assim, do ponto de vista da burocracia, e essa burocracia ela não existe para atender o capital. Eu tenho um amigo que trabalha na Caixa Econômica e a função dele é ir até o fazendeiro para ofertar crédito. O cara não vai no banco. Ele roda de fazenda em fazenda ou escritório de fazenda para ofertar crédito. Está entendendo? Então a realidade é muito diferente. A realidade para quem está lutando por causa social ou está trabalhando com a pequena produção agrícola é muito diferente. Mas não é. Quando você olha das capitanias hereditárias para cá, não mudou nada, né? Então, quando a senhora está ali tentando fazer, mostrando, provando que está fazendo para a causa social e a porta se fecha, o capital não tem essa porta fechada, né? Alguém quer fazer alguma consideração a mais com relação a esse tema? Meu réu primário não permite. Vamos guardar ele para a hora que for necessário, Liliane. Ai, ai. Meu Deus. Vocês estão vendo a Mas é a apresentação? experiência, né, professor? Sim, A experiência. a Então, experiência. assim, a Lucy foi muito sábia nessa Uhum. questão, né? Sim, Então, sim. por isso que tem que ser pessoa experiente para poder lidar com essa. Porque se a gente vai ali no calor da raiva, acabava com tudo, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha falta de cabelo e a minha barba branca já é que quando você está com raiva, você não deve tomar nenhuma decisão, né? Exatamente. Está enraivecido, se você está contrariado, respira, vai para casa, não tome uma decisão, sobretudo se a sua decisão puder afetar os outros, né? Não é hora de decidir se você está com raiva, né? Respira, no outro dia as coisas se ajeitam. A gente toma uma decisão melhor se a gente dá esse tempo, né? Só um minutinho, que a minha apresentação saiu aqui, só um minuto. Talvez eu tenha que sair mais cedo, viu, gente? Porque eu estou aqui na associação e a aula terminou e eu não fico aqui sozinha, tá? Que aqui é um prédio muito grande. Tá. E tem umas áreas aqui que não são muito claras. Talvez eu tenha que sair. A hora que o pessoal estiver saindo, eu A tenho senhora que... pode ficar à vontade, dona Lucy, não tem problema não, tá? Tá. Pessoal, eu vou tentar ser britânico hoje às 9 eu concluo, tá? Para a gente não ficar segurando vocês também aqui além do tempo, tá? Eu vou ter que sair e entrar de novo para compartilhar, porque minha tela saiu aqui, tá? Só um minutinho. Só um minuto. Tá apresentando para vocês aí, pessoal? Pessoal, todos estão vendo a tela? Sim. Paisagem. Tudo aquilo que é perceptível através dos nossos sentidos, visão, olfato, tato, audição. A análise da paisagem é mais eficaz através da visão. A paisagem natural, aí está o exemplo de paisagem natural e paisagem humanizada. Quando eu estava montando esse material, eu fiquei imaginando, quando a Lucy me mandou as fotos ali das atividades culinárias e tal, né? Imagine só, quando você está chegando num local, e aí, dona Lucy, aliás, a moça que é do grupo das Tamarinas, está na sala ainda? É a Josi, tá? Josi, é a sua família que canta, não é? Isso. Quando a gente percebe a paisagem pela audição, e aí eu queria muito que você desse uma olhada na possibilidade da gente conhecer. Tem gente aí da sua família, você também? Quais são os instrumentos que o pessoal toca?
Geralmente é o pandeiro, né? Tem o batuque, né? Eu Certo? acho que tem mais algum lá na casa do meu tio. Tem alguns instrumentos. Para esse momento coletivo nosso aí, você acha que a gente consegue um momento para poder fazer uma mística com a apresentação de alguma música da sua família? Sim, a gente pode organizar, igual essa data vai ser no sábado, né? Sim, sim. Essa data, inclusive, vai ser uma data que dá certinho, porque não, vai estar todo mundo aqui, né? Só minha mãe está em Brasília, Uhum. que não vai estar aqui, mas eu tenho alguns tios aqui. Tá bom. Por que eu estou fazendo essa proposta? Oi? Eu estou fazendo essa proposta porque a percepção de paisagem, ela não necessariamente precisa só pela visão, né? E a música, ela tem esse poder de nos conectar com a nossa ancestralidade, né? Isso. E perceber os lugares. Quando você pensa na percepção de paisagem com olfato, isso sempre me faz lembrar, a minha mãe já é falecida, né? Mas os cheiros da cozinha, um pão de queijo, um frango com piqui, sabe essas comidas que traz lembrança afetiva? Então você não precisa ver a cor, mas quando você sente o cheiro, aquilo te remete a uma paisagem, né? E aí, eu imagino que isso deve acontecer com vocês aí pela via da música e também pela via da culinária. Procede esse meu raciocínio, pessoal? Procede. Inclusive, a foto que eu tenho é uma antiga, onde meu avô está nessa banda. Então, tanto é que eu tenho que tentar para saber quais eram as pessoas que estavam nessa banda junto com ele. Aí eu vou perguntar ao meu tio, né, que é mais velho um pouquinho, é um dos mais velhos da família, ele vai saber quem é as pessoas. E pensa, quanto tempo eles cantavam, agora a gente só canta em algumas reuniões, né, na família, e relembra esse momento. Então, eu tenho meus tios que pode contar assim, um pouco. A gente pode fazer até uma roda de conversa, né, Luci? Que pode conversar a respeito da família. E, igual no caso da minha tia Guita, que no caso é tia-avó, a história que a Luci contou, realmente, eu já fiquei sabendo dessa história, que ela não dava aula na cidade. Porque por ser negra e por ser a primeira professora negra, né? Então, é uma família que tem muitas histórias para contar, que seria muito interessante essa história do livro, seria muito bonito a gente relatar isso, porque tinha uma festa, 13 de maio, que era um acontecimento na cidade. Um acontecimento na cidade, que onde só era pretos, e os brancos que iam tinham que pedir permissão para entrar. Então, tem muitas histórias para ser contadas, relatadas. A minha tia Fátima, inclusive, faz parte da associação, é mais presente, está junto com a Luci. Então, tem muitas histórias para serem contadas, professor. Maravilha. Vai ser uma honra, né? E aí, se você já quiser costurar o convite, né? Porque a gente precisa aprender com esse povo, né? É E imagino verdade. que já são muitos mais velhos, né? A gente tem agora a obrigação. Só um minutinho, deixa eu ligar aqui, porque a bateria do computador está acabando. Só um minutinho, pessoal. Acabei não ligando aqui. Só um minuto. Desculpem, liguei a tomada aqui, mas não tinha conectado o cabo no computador. Então, assim, se você puder fazer essa ponte, seria de grande utilidade, tá? Certinho, professor. Eu vou organizar e vou falar com os meus tios, tá? Que estão mais próximos aqui de mim. Tem 3 tios que é bem mais, 4 tios que são bem mais próximos, né? E aí a gente pode organizar, sim, essa roda de conversa, esse pandeiro. Eles vão fazer questão de participar aqui. Graças a Deus é uma família muito alegre, muito participativa e com autoestima lá em cima, graças a Deus. Essa observação é fundamental. E aí eu queria, Luci, me permita fazer uma referência daquilo que você falou na outra aula. A gente, às vezes, a gente trata questões que são dolorosas, e elas são dolorosas mesmo, né? Mas nós não podemos jamais ficar na dor, porque nós temos uma potência nós somos lindos, nós somos, sabe?
A gente tem tanto talento, tem tanta coisa boa, né? E a gente precisa valorizar isso, né? Quando você fala da autoestima, do orgulho, né? Essa coisa toda, isso tem que aparecer no nosso material, né? Não é construir uma obra narcísica, não é isso, mas é dizer que a gente, eu não permito que nenhum aluno meu fale, você é descendente de escravo? Eu falei, não, sou descendente de um povo que foi escravizado, né? Mas meu povo não é escravo, né? É reduzir isso e a gente não pode aceitar dessa forma, né? Território. O recorte espacial definido por apropriação de espaço delimitado por relação de poder. Vai ter um mapa mundi aí que a gente colocou, mas quando eu trago isso para a realidade de vocês, como é que está dividido o território? Né, a gente já fez uma colocação lá atrás quando foi discutir espaço, né? Mas como é que é o território? O território tem uma relação de poder, né? A Lucy já fez um apontamento para mim na outra aula, que foi a igreja, né? A igreja foi um dos primeiros recortes, a igreja católica, para poder impor o poder através da religião. Isso fez com que as pessoas que ali estavam estabelecidas, e aí parece que, pelo que eu entendi, não tem uma tradição de religiões de matriz africana aí, né? E aí, talvez porque o poderio, nesse primeiro momento da Igreja Católica, foi tão severo que acabou aniquilando, porque isso faz parte da história do povo preto, né? Se hoje não tem, é porque sofreu um processo de aniquilamento, né, por parte primeiro da Igreja Católica, depois com as reformas protestantes, isso acabou se intensificando, né? E o fato é que as religiões de matriz africana foram subjugadas em muitos casos, né? Então, embora o sincretismo religioso esteja presente, e aí eu estou falando de fora, eu não sei se isso se afirma aí, mas eu venho de uma realidade onde a minha mãe se afirmava católica, porém hoje, fazendo as análises das coisas que ela fazia, ela tinha um monte de comportamentos que era de religiões de matriz africana. Mas naquela época, dizer que era de matriz africana, da Umbanda, do Candomblé, da Macumba, era virar alvo da comunidade. Então, por isso o sincretismo, né? As festas do Rosário, de São Benedito, são formas, né, de absorver essas religiões de matriz africana dentro da Igreja Católica, que é um espaço de disputa, é um espaço de poder, é um território de poder. Tá claro, pessoal, quando eu faço essa colocação? Sim. Tá claro, professor. Sim, tá claro. E, inclusive, por a minha família ser bem próximo à matriz, né? Então, eu tenho relatos que meus tios ajudaram a construir. Então, foi, assim, muito forte, né? Com certeza, igual o senhor disse. A imposição, tanto é que o rosário, ele é muito venerado, né? Você ir de casa em casa rezar o rosário, e aí, então, ficou muito forte, talvez, igual o senhor disse, deixou um pouco do que trouxe, né, antigamente, das senzalas, né, um pouco daquela cultura, né, afro, e aí, a Igreja Católica, com o seu poder, com certeza, né, era uma população mais fraca, mais frágil, inseriu, né, a sua cultura. Então, com certeza, foi deixado um pouco de lado a cultura que eles traziam, porque a minha avó sempre foi muito católica, a minha tia Guita também muito católica, né? E aí resgataram o meu tio Guguim, que é, no caso, o pai da minha tia Fátima, que faz parte da comunidade. Então, todo mundo abraçou a Nossa Senhora da Abadia, né? Que é uma comunidade que é a festeira, a festa mais importante de Piracanjuba, né? Que é a Nossa Senhora da Abadia, que é bem próxima aqui da nossa casa. É a padroeira da cidade? Isso, a padroeira da cidade. É que eles ajudaram a construir a igreja nova, inclusive essa que é a atual. A família, como é próximo, né? Eu penso assim, que era tipo uma obrigação ajudar a construir, né, essa Nossa Senhora da Abadia, que era a força, né, que todos traziam. Por quê? Porque não podia, né, trazer a riqueza que eles talvez tinham, né, dos seus antepassados que vinham dessa senzala, né? Aí se abraçaram
a outra religião. Eu nunca tinha pensado nisso e agora que o senhor falou, eu voltei lá no tempo e realmente, né? É um processo. Muitas vezes, quando a gente vai entender por que que algo é assim hoje, a gente precisa fazer essa análise e não cabe julgamento, né? Porque talvez se a gente estivesse vivendo naquele momento, a gente também tivesse aderido. Você imagina, as pessoas estão passando por um momento onde a subjugação faz parte da rotina, e aí chega uma hora que você só quer sobreviver, né? E é legítimo querer sobreviver, né? Então, como é que nós vamos resgatar isso agora? Como é que nós vamos fazer com que as pessoas pensem sobre, né? E aí não é para o outro, é para nós mesmos, né? Como é que a gente... Porque se você não tem clareza daquilo que você está fazendo, muito provavelmente você não vai convencer o outro, não vai esclarecer o outro, né? Então esse trabalho, ele é, antes de mais nada, para a gente mesmo, né? Esse pensar, esse sair dessa zona de conforto, vai, caramba, né? Como diz o Raul, né? Agora eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes, né? Eu preciso rever as minhas verdades, né? E isso é do processo de viver. Eu tenho muita desconfiança de pessoas que têm muita certeza, né? A gente precisa ter dúvida, é a dúvida que nos mantém vivos, né? Então, rever os nossos conceitos é fundamental para a gente poder continuar vivo, né? Aqui é onde a gente vai fazer o nosso trabalho. A territorialidade, além de incorporar... Deixa eu ver se eu estou me ouvindo. Deixa eu confirmar aqui. Estão. A territorialidade, além de incorporar uma dimensão mais estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar. Diz respeito a como nós utilizamos o território. Como está organizado o espaço territorial quilombola de Piracanjuba, né? Como que essas pessoas, como que o Anastácio vive e como seus descendentes viverão. Eu estava conversando, a Lucia já saiu? Saiu, né? Ela estava comentando da dificuldade de ter jovens na luta quilombola de Piracanjuba, né? E aí o trabalho precisa ser feito porque essas pessoas daqui a pouco não vão estar mais aqui. E tudo que as pessoas que detêm o poder quer bando de preto, vamos apagar essa história e segue o baile, né? Porque nunca fomos bem-vindos, né? E eu falo porque eu sou uma pessoa preta também. Nunca fomos, né? Então a gente precisa criar essas condições para, né? E aí quando você pensa na territorialidade, a territorialidade diz respeito a como nós utilizamos o território, né? Então é um espaço de potência. E aí eu vou voltar a dizer o que a Lucy falou para a gente, né? No sentido de saber que ela acabou de dar uma lição aqui de consciência de luta de classe, né? Eu tinha vontade de quebrar meio mundo, mas eu dei um passo atrás e consegui resolver. É isso, né? Agora, há lutas que vale a pena entrar e há lutas que a gente precisa focar a energia, né? Não, isso aqui eu vou deixar para um outro momento. Agora eu preciso focar nesse sentido, né? Então, como é que a gente está vivenciando, né, a realidade quilombola nos lugares onde eu estou, né? Nós temos aqui a Valteres, tem o colega que está lá, o Alisson, né, que está lá perto de Goiânia. Tem mais alguém que não está em Piracanjuba? São nós três? Acho que sim, né? Então, como é que nós vamos pensar para o nosso desenvolvimento do trabalho, né? Eu queria fazer uma proposta para a próxima semana, porque nem todo mundo conseguiu acessar os materiais e o espaço para poder postar. Mas o tempo continua passando do mesmo jeito, né? Então eu queria fazer uma proposta, e aí eu queria saber a opinião de vocês. Deixa eu voltar aqui para eu poder enxergar vocês direito. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já consegui terminar o material, só um minuto. Ok, foi.
Deixa aqui. Para a apresentação. A minha proposta é que, como nós temos que produzir um documentário, eu queria que vocês, e aí eu queria ouvir se é possível, tá? Porque nós temos final de semana e terça-feira tem aula de novo, né? Será que a gente consegue gravar um pequeno vídeo com celular na horizontal, né? Celular na horizontal, de no máximo 2 minutos, com essas personalidades que lidam com a questão quilombola? Vocês acham que isso é viável, é possível? Porque em algum momento nós vamos ter que fazer isso. Nós fizemos, agora vocês foram atrás das fotos e já achou, a Josi já encontrou umas coisas legais aí, né, Josi? E aí a ideia era que a gente pudesse gravar com esse pessoal, já pensando lá no nosso produto lá da frente. Existe a possibilidade depois de a gente produzir isso de maneira mais profissional. Mas, por enquanto, seria ouvir a história dos quilombolas, sobretudo mais velhos. Vocês acham que isso é possível? Você acha que é viável? A gente consegue fazer? Professor, o senhor quer, digamos assim, igual o meu tio, que é um dos mais velhos da família, que graças a Deus está vivo, né? Está bem. O senhor gostaria que eu, digamos assim, fizesse uma pequena entrevista com ele? O senhor queria, no caso, isso? Exato, exatamente isso. Conta pra gente como é que era a realidade daqui. Porque assim, ó, dependendo da idade, como é que era aqui quando o senhor era criança, quando o senhor era adolescente? E faça as perguntas para poder entender como é que era, para a gente poder estar com esse material, né? Para ele contar como é que era a vivência dele, como é que ele percebia esse espaço aqui, né? Como é que era a lida, quem que tinha poder, quem que não tinha, né? Tem alguém que está aí que viveu na Macambira? Igual no caso, a Lucy lá tem, né? E como a minha família ficou do lado de cá, os meus tios estão tudo aqui próximo da minha casa. Eu sou bem mais perto do centro. Então, seria bom, talvez, ele contasse essa história do 13 de maio, que até eu queria saber um pouco. Então, talvez seria bem interessante, né, professor? Sim, eu morei no setor Estiva, que era do lado da Macambira, quando eles trocaram a Macambira aqui para o lado da Padre Marinho. Eu morei lá bem no início da construção do setor Estiva, lá, setor Fernandes, que era do lado da Macambira. E quando eu morei lá no Estiva, eles construíram o Colégio Leolince, porque aqui na cidade tem, né, o Colégio Rui Brasil, mas na época ele era dirigido por freiras. E assim, o colégio atendia classe alta, né? E aí criou o Colégio Leolince para atender os estudantes da Macambira. E como eu era do Estiva, lá do ladinho, eu acabei indo para o Leolince. Então eu convivi demais com as crianças da Macambira, lá no Leolince. Eu estudei minha vida toda lá, no Leolince, até o 9º ano. Então, assim, eu tenho muito essa vivência, eu acho que essa vontade de vivenciar essas coisas, de saber, de entender, e às vezes até de mostrar para as pessoas a verdadeira história por causa disso. Eu tive muitos colegas negros, muitos, vários, e a escola, assim, era uma escola que, inclusive, agora, já no passado recente, agora ela foi declarada quilombola, e infelizmente o ano passado ela foi fechada, e hoje ela está com um prédio abandonado, é uma judiação que a gente vê lá, e eu acho até que isso era uma denúncia que nós precisávamos fazer, porque a proposta que tem lá é que ela reabra militarizada. Então você tem uma comunidade que recentemente foi reconhecida quilombola, tem uma escola quilombola que está fechada. Fechou, agora em 2024 fechou. A gente precisa se organizar para poder ir atrás das instâncias, inclusive em Brasília, para reabrir a escola como quilombola. E a proposta que tem lá, professor, para reabrir, é que ela seja militarizada. Eu falei, gente, que incoerência, que incoerência. Porque, assim, aquela escola, ela não tem nada a ver com escola militarizada, e muito menos militar. Né? É uma escola que traz consigo uma história muito grande. Só que, assim, o acervo da escola
ele foi... Até a Lucy me relatou isso na entrevista, que a biblioteca da escola, os livros que estavam sem capa, aqueles livros que estavam mais velhos foram, assim, como que eu falo, descartados. Sobrou muito pouco lá da história da escola mesmo, sabe? Então, assim, o Léo Lince, até ele está na minha pesquisa, essa pergunta, eu não faço a pergunta diretamente sobre o nome da escola, mas eu faço a pergunta sobre a escola quilombola funcionar ou não no município, e assim, é uma judiação. E viver lá perto da Macambira, do lado da Macambira, lá na Padre Marinho, era, como a Lucy disse mesmo, quase ninguém subia lá. Lá é uma subidona. Quase ninguém subia lá, mas quando precisava de uma lavadeira, de uma bordadeira, para engomar um colarinho, para uma coisa, todo mundo achava o caminho lá. Lá era o lugar das madames procurar as ajudantes domésticas, né? De procurar as pessoas que assim, pudessem fazer um bom doce. Se tinha um casamento, era uma doceira, uma boleira. Então, assim, é uma história, professor, que merece ser registrada. Uhum. Eu também não morei na Macambira, mas também na Padre Marinho, era bem próxima, também tem essas memórias de brincar na rua, enquanto não era asfaltada, era cascalho, era brincar de bete, tomar banho de chuva, enfim, né? A minha avó falava catrevagem. Lá vem a Lilianca, que é a catrevagem de menino. Meu Deus, era os capetinhos e figura de criança. Isso são memórias ótimas, sabe? E o que a Kátia está falando, e a Lucy também, né? Quando precisava de uma parteira, quando precisava de uma benzedeira, quando precisava de uma mulher que sabia fazer as garrafadas. Inclusive, professor, eu tenho uma amiga que ela continua, deu sequência, né? Depois que a mãe dela faleceu, ela continua com essa atividade de fazer as garrafadas. Seria muito bom conhecê-la quando a gente for fazer o dia de campo, tá? Vou conversar com ela. Ela faz as garrafadas, sabe? As mulheres precisam. E aí a Kátia sabe muito bem o que eu vou dizer aqui. Quando essas pessoas que aprendeu com esses mais velhos vêm falar, não é apenas eles falando. Eles carregam toda uma ancestralidade com eles. Isso não tem nada a ver com... Né? Não, isso é a questão da ancestralidade, né? E a gente precisa valorizar isso, tá? Aqueles que não estão em Piracanjuba, o que é a minha sugestão para vocês? Temos um consenso com relação à gravação do vídeo, pessoal? Sim? Sim. Okay. A minha sugestão para o Alisson e para a Valteres é que eles procurem alguém lá no lugar que eles estão que tenha alguma vinculação com a realidade quilombola. Um pesquisador, ou se tiver, lá em Belo Horizonte eu sei que tem, não sei se lá onde o Alisson está tem alguma coisa, mas se não tiver, procure um pesquisador. Os departamentos de história costumam ter, de geografia, né? E faça essa mesma linha de entrevista. Eu acho que pode contribuir, tá? Eu vou concluir, está faltando um minuto. Eu queria, inclusive, era um tópico que eu queria perguntar para vocês com relação ao colégio, né? Então, Kátia, vamos pensar uma forma da gente tentar reverter a história do colégio, tá? Quem nasceu para sonhar pequeno não devia nem ter nascido. A gente sabe da dificuldade que mas a gente precisa valorizar. Eu passo daqui da minha janela do apartamento, eu vejo um colégio que foi um dos mais antigos da cidade, que hoje está militarizado, né? E aí os meninos pobres que moravam aqui perto não estudam no colégio. O professor, se o senhor me permite, Claro. quando eu disse anteriormente da luta da Lucy e brigar com peixe grande, no sentido desse colégio, porque ela bateu de frente com os poderosos aí, sabe? Com quem é aí da educação, secretário de educação aí do estado, bateu de frente com um deputado, bateu de frente com todo mundo, porque a gente não abre mão da escola, ela recebe, ela tem, não há possibilidade como fechar uma escola que tem
que é uma escola quilombola. Mas ela já foi fechada, Liliane. Ela foi fechada, mas ela não vai ser transformada em uma escola Não, militar. não, assim... Agora a briga é para reabrir a escola. Não, a proposta que a Coordenadoria Regional de Educação tem é de reabri-la, inclusive fazer uma reforma lá no prédio, reabri-la militarizada. Militar, na verdade, que é o Estado que vai abrir. É militar. Agora, como a briga é grande, sabe o que a gente ficou sabendo? É que agora eu estou falando assim, né? A Lucy não está aqui para... Não vou falar por ela, mas o que chega para a gente é o seguinte, que como é uma briga de um cabo de guerra aí, a intenção agora é reabrir, vai passar por uma reforma, o Rui Brasil passa para lá e o Rui Brasil se transforma em uma escola militar, porque o representante estadual não abre mão da escola militar em Piracanjuba. E a gente, não, eu não vou entrar no mérito dessa questão, senão nós vamos abrir um leque de questões e nós vamos terminar amanhã. Melhor deixar para a próxima. Entendeu? É briga Eu mesmo. fiz Então, a assim, mesma coisa. é aquilo que deixa a gente, nossa, dá gastrite. Mas vamos ter que verificar como conduzir isso, né? Porque eu acho um crime fechar a escola. E quando você tem uma escola que é considerada quilombola, como é que você fecha essa escola e coloca para poder cuidar dessa escola aqueles que nos perseguiram? É como colocar o algoz para poder cuidar. Isso é nojento. Dá uma pesquisadinha aí, como diz os alunos, dá um Google aí e vê quantas escolas Piracanjuba fechou nos últimos 10 anos. Uhum. Em 2024, só a Escola do Campo foram fechadas 3. Piracanjuba está conhecida nacionalmente pelo município que mais fecha a escola. Isso é uma vergonha. Não, nós estamos falando a nível estadual e municipal. O município de Piracanjuba já tem tanta escola do campo fechada, com os prédios abandonados, e os alunos sendo transportados em ônibus, assim, precários, porque eu trabalho na rede, eu vejo, e os meus alunos relatam. Eu tenho aluno que sai de casa, que estuda no período da tarde aqui, ó, sai de casa 9 horas da manhã, chega 8 horas da noite em casa. E tem um prédio parado a 500 metros da casa. Isso Esse é um mesmo. projeto do estado inteiro, gente. Aqui também tem. Eu tenho aluno que passa do lado do prédio onde era a escola e ele vai rodar 30 quilômetros para poder chegar na escola. Né? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Então, assim, o espaço ele vai ser aberto para você postar esses vídeos, né? A gente precisa dar sequência. Eu falo que está sendo uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Porque a gente está conseguindo fazer umas trocas muito boas, né? Eu não vejo a hora de poder estar aí e conversar olho no olho com vocês pessoalmente, né? E fazer as trocas. Então, assim, reitero, meu telefone está aí disponível. Se você precisar falar comigo, final de semana eu vou visitar minha sogra, mas se precisar, pode ligar. Surgiu uma dúvida com relação ao vídeo, manda mensagem. Assim que eu tiver o sinal, eu vou responder vocês, tá? A gente precisa fazer isso andar e andar rápido, né? Nós temos muito conteúdo, pouco tempo e uma luta muito grande e justa para ser lutada. Então não dá para perder tempo, tá bom? Eu deixo aberto o microfone, se alguém quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. É isso? Então, boa noite a todos, bom descanso, até terça. Boa noite, até terça. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até terça.